Abramos a palavra de Deus no livro de Ruth. Livro de Ruth. Primeiro capítulo do livro de Ruth. Nós leremos os 2 primeiros versos, mas você deve manter a sua Bíblia aberta para a exposição que faremos. Ruth, capítulo 1, os 2 primeiros versos. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Oremos. Somos-te gratos, ó Deus, pela bênção de estarmos reunidos como teu povo, como rebanho do teu pastoreio. E precisamos ser alimentados, porque tu és o nosso supremo pastor. E tu nos alimentas com a tua palavra, que é a verdade, que é absoluta, que é inerrante. E agora que abrimos o teu livro santo mais uma vez, pedimos a tua bênção sobre nós e através de nós, para que tu comuniques a tua vontade aos corações, e que a palavra seja poderosa para ensinar, para exortar, para transformar, para santificar as nossas vidas e para salvar pecadores que ainda não conhecem a graça maravilhosa e redentora em Cristo Jesus. E só tu podes fazer tudo isto, porque tu és todo poderoso e tu operas em quem tu queres, quando tu queres e da forma que tu queres. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. A nossa exposição desta manhã, do fracasso à vitória. Eu quero conversar como que nós podemos transformar fracassos em vitórias. Vivemos num mundo caído e há momentos que nós fracassamos. O capítulo 1 de Ruth vai nos mostrar exatamente a história, não é isso? De uma família. Você pertence a uma família? E já lemos que essa família era formada aí por Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion. E diz o texto que eles moravam onde? Em Belém. Em Belém. Mas também diz o texto que a história desse livro, a narrativa desse livro aconteceu quando? No tempo em que os juízes estavam governando. Quando que os juízes governaram? Desde a conquista da terra prometida até o início da monarquia, quando Saul foi eleito o primeiro rei de Israel. Então esse período de juízes cobre um período longo da história bíblica e da revelação de Deus. De 1380 a.C. até mais ou menos 1040, 1050 a.C. É um período de mais de 300 anos. E nesse período, então, que os juízes governavam,
nós encontramos o livro de Ruth, de uma família que estava lá em Belém. E Belém significa casa do pão. Isso significava a palavra Belém, casa do pão. E a casa do pão estava sem pão. A fome chegou. Na casa do pão as prateleiras estavam vazias. Se você já morou em sítio, como se fazia pão no sítio? O forno, não é isso? Com lenha. Possivelmente lá em Belém, usava forno a lenha para fazer pães. Eu vivenciei isso na minha vida. O pão saía gostoso. Depois uma manteiga do leite da vaca, passava no pão quentinho. Delícia. Mas lá em Belém, na casa do pão, não tinha pão. Prateleiras vazias. Fornos estavam frios. As plantações estavam todas devastadas. E essa família formada por Elimeleque, Ruth, Noemi, Malom e Quilion, essa família, agora então, o que faz? Resolve sair de Belém. A fome está devastando, a situação está crítica, nós vamos embora. E aí começa então a história, a aventura dessa família. E você vai ver na sequência do texto aí, por isso que eu disse para você manter a Bíblia aberta. Verso 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Então, eles se dirigiram para Moabe, saíram da casa do pão, foram lá para Moabe. Diz o texto que morreu Elimeleque, o marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa, o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Ok. Eles se dirigiram lá para Moabe, diz o texto. E o que aconteceu lá em Moabe? A crise chega para todos. Aquela família que sai de Belém e vai para Moabe, porque lá em Belém havia fome. Essa família vai para Moabe e chegando lá, o que acontece? Crise. A crise chegou. Morreu Elimeleque, e depois morreram Malom e Quilion. E diz o texto que Noemi ficou desamparada. Ninguém está imune às crises na caminhada da vida. A crise chega de repente. Chega sem mandar telegrama. O curso da vida está acontecendo. Tudo está bem, a saúde está excelente, o trabalho está excelente, a família está excelente, tudo corre bem. Mas a crise pode chegar. E ela chega de repente. Aquela família pensou que indo lá para Moabe, as coisas iam ficar às 1000 maravilhas. Mas a crise chegou. E chegou de forma avassaladora. Foi lá em Moabe que Noemi perdeu o seu marido e perdeu os 2 filhos. 3 mortes na mesma família. Que crise, que situação. A crise chega para todos. No mundo caído, ninguém está imune à chegada de uma crise. E a palavra de Deus é clara. Chega sem aviso prévio e muitas vezes crise nos desinstala, nos aflige, nos leva a algumas decisões precipitadas.
perigosas e de consequências trágicas. A família saiu lá de Belém e foi para Moabe, pensando em resolver uma situação. E a crise apanhou aquela família. O que é que Jesus disse? O Senhor desta mesa que vamos participar hoje. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições. As crises chegam, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus já estava nos preparando para isso. E nesse texto ele está preparando os apóstolos. Desde o capítulo 13, 14, até o 17. Eu vou morrer. Eu vou para a cruz. A crise vai chegar. A tristeza vai invadir o coração de vocês. Eu estou avisando vocês. Jesus está dizendo, no mundo tereis aflições. Tudo está no curso normal. De repente, sem aviso prévio, a crise pode chegar. Mas o apóstolo Paulo, que diz para nós, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Paulo está dizendo para mim e para você, olha, a caminhada cristã tem que ter humildade. Na caminhada cristã, às vezes as lágrimas aquecem a nossa face. Na caminhada cristã, as provações chegam, a crise chega, o coração fica apertado, como aconteceu lá com a família de Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion. Mas a palavra de Deus nos alerta mais. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A crise chega, o problema chega, a provação chega, a angústia chega, mas diz o texto de Tiago, para produzir em nós caráter cristão, perseverança. Essa é a primeira lição que eu aprendo com a história da narrativa de Ruth. A crise chega para todos. Você não chegará ao céu incólume, imune. Não. Mas eu aprendo com a história narrada mais uma lição importante. Nem sempre fugir da crise, do problema, é a melhor solução. Quando chega o problema, qual é a primeira atitude nossa? É fugir. A fome chegou em Belém. O que a família resolveu fazer? Vamos embora. Vamos enfrentar a crise aqui não. A situação aqui é crítica. Então a família fez o quê? Foi para Moabe. Nem sempre, quando você está enfrentando uma doença, um problema familiar, problema conjugal, problema no emprego, a solução é buscar fuga, fugir. Foi o que a família fez. Eles foram para Moabe buscando sobrevivência. Encontraram a doença e a morte. O marido morreu e os 2 filhos morreram. Talvez você esteja vivendo esse drama, uma situação difícil. Desemprego, mudança para outra cidade, outro trabalho, vivendo o drama da enfermidade em sua casa, não sei. O luto na sua família, o luto chega. Quem sabe você está vivendo o drama de o casamento não está bom, está difícil manter o casamento. Quem sabe os seus filhos estão dando muito trabalho na adolescência, crises, dramas da vida. E quem sabe você pensa assim, oh meu Deus, se eu pudesse escapar dessa situação. O melhor caminho seria fugir de tudo, voar para longe,
A família de Elimeleque, Noemi, Quilion e Malom pensaram que a fuga seria a solução, mas não foi. Na maioria das vezes, quando chega a crise, o melhor é enfrentar, é buscar a solução, é amadurecer. Alguém já disse que a palavra crise, a melhor definição é oportunidades. Quando Deus permite uma crise na minha vida e na sua, está dizendo, você está tendo uma riquíssima oportunidade de crescimento, de fortalecimento espiritual, e não de escapismo, de querer fugir da situação. Essa é a segunda coisa que eu aprendo com a história que estamos abordando. Primeiro, a crise chega para todos. Segundo, nem sempre o melhor caminho é fugir. Eu vou mostrar agora o que aconteceu com Noemi. Ela que saiu com o marido de Belém, foi para Moabe, na tentativa de que lá teria solução, lá teria pão em abundância, lá a família poderia ter toda a tranquilidade. Veja o que aconteceu com esta mulher. E aconteceu em meio à crise, e que pode acontecer comigo e com você. Coração amargurado. Quando estamos enfrentando uma crise, uma situação insolúvel até aquele momento, porque Deus tem solução, o coração poderá ficar amargurado. E como eu encontro isso na história de Ruth, a história dessa narrativa, veja comigo no texto aí, na sequência do capítulo 1, verso 6. Então se dispôs ela com as suas noras, e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Então, lá, temos informações que Belém voltou a ser a casa do pão. Tem abundância, vamos voltar. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Disse-lhes Noemi: ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa do seu marido. E beijou-as, porém choraram em alta voz. E lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, pois que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Veja o verso 13. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes, abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim se amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Veja o final do verso 13. O que Noemi está dizendo para as suas noras? Porque por vossa causa a mim se amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Noemi está dizendo: Deus descarregou contra mim. Deus está contra mim. Então, o que ela está dizendo para nós aí? Deus está contra mim. Quando chega a crise, o risco é você pensar que Deus está punindo você. Que Deus é carrasco, é sádico. Como justo eu agora, desempregado. Meu casamento não funciona, justo eu. Tem tanto casamento bom, tem tanta família abençoada. E você começa a achar que Deus é o culpado. E você começa a dizer: olha, é Deus que me traz amargura ao coração.
E aí o coração fica amargurado. Você fica arrasado. Noemi demonstra um estado de espírito errado. Errado, ela está com o coração amargurado. Notamos aqui um espírito amargo em relação a Deus. Ela culpa Deus por suas provações. Ela olha para a vida e pensa que está debaixo da maldição de Deus. Deus está contra mim. Você já se sentiu assim? Deus está contra mim? E o seu coração está amargo? Amargo com Deus e amargo com as pessoas. Quem está amargo com Deus está amargo com as pessoas. Amargura, mágoa, ressentimentos. Vamos para a mesa do Senhor Jesus hoje. Como está o seu coração? Pensando em Noemi, coração dela, tomado por tudo isso. Ela pensa então nessa situação. Quando você estiver passando por uma luta, por uma crise, por um problema, por uma angústia, por uma provação, não olhe nessa perspectiva de Noemi. Como se estivesse debaixo da maldição divina. Não diga para Deus, tu estás contra mim. Tu pesaste a mão sobre mim. As lutas acontecem com todas as pessoas. E acontecem com você também. O fato de você ser um cristão, um filho de Deus, de andar com Deus, não isenta você das lutas. Há pessoas que imaginam, quanto mais intimidade com Deus, eu vou ver uma vida mais bonançosa. Não é verdade. Há muitos que viveram intimidade com Deus e foram solapados por crises. Não culpe Deus. Não. A crise financeira pode chegar. A crise conjugal pode chegar. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu pensei em Jó e Asaf. A história de Jó, por exemplo. Quando chegou a aprovação, Jó pensou, Deus está contra mim. Deus não me ama. Que provação, que situação. Asaf é a mesma coisa. Os ímpios prosperam e parece que estou quase lambendo o chão. Estou quase caindo, tropeçando. Mas se você olhar bem a história de Jó e a história de Asaf, eles compreenderam que, na verdade, quando estamos enfrentando uma adversidade, uma luta, não se esqueça de uma coisa. Em meio às crises, às lutas, as mãos da providência divina estão conosco. Deus não nos abandona. Nunca, nunca. Nós cremos numa doutrina chamada providência de Deus. E essa doutrina chamada providência lembra que Deus, além de ser soberano, que controla tudo, Ele governa a nossa vida. Ele está conosco a cada momento. Então nunca culpe Deus pela crise. Mas coloque debaixo do guarda-chuva da soberania de Deus. E creia na providência de Deus. Nós cantamos aquele hino. As tuas mãos dirigem o meu destino. Não são as minhas mãos que dirigem a minha vida. Ah, se fossem minhas mãos, eu estaria muito longe há muito tempo. As tuas mãos dirigem o meu destino, diz o poeta sacro. E ele completa. Para mim, acasos não haverá. Não há nenhum acaso na providência de Deus. Ah, eu fiquei doente. Deus deixou escapar um vírus. Pegou Deus de calças curtas. Não! A nossa vida é governada pelo Deus providente, poderoso. Estava preparando essa mensagem. Me lembrei do Salmo 29. A voz de Deus está na tempestade. Ouça a voz de Deus na tempestade, na crise. Eu me lembrei de Naum, profeta de Deus, que disse o seguinte: Deus faz o seu caminho no meio da tormenta e da tempestade. Não pense que Deus só tem caminho cheio de rosas vermelhas. Ah, um tapete vermelho.
Não, diz Naum que Deus tem seu caminho na tormenta e na tempestade. A crise pode nos apanhar, mas a crise não surpreende Deus. Pode me surpreender, mas Deus não. A crise nos frustra, muitas vezes, mas não frustra os planos de Deus. Você pode não ter mais o controle da situação. Perdi o controle. O casamento parece que já foi, a doença chegou, parece que eu perdi o controle da vida. Mas Deus nunca perde o controle da sua vida. Não deixe seu coração ficar amargurado, como Noemi deixou. Deus está contra mim. Mas eu aprendo uma outra lição. A crise chega para todos. A melhor solução não é escapar da crise, como aquela família fez. A crise pode deixar meu coração amargurado, como deixou o coração de Noemi. Mas veja uma outra coisa. A crise pode levar uma pessoa a tomar uma atitude errada. Noemi estava tão amargurada com Deus, e aí tomou uma atitude errada. Veja o que diz o verso 20. Seguindo a nossa leitura aí, vamos seguindo, para você ter a história toda aí. O verso 20 diz assim. Aí a narrativa vai dizendo que eles voltaram lá para Belém, a cidade ficou, veja o verso 18. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Orfa não foi com Noemi, Ruth foi, tem o texto magnífico aí. E aí então, veja o verso 19. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta Noemi? Então voltaram lá para Belém. Noemi e Ruth. Ruth não desistiu. Orfa desistiu e foi embora. Ficou. E agora então Ruth vai. E chegando lá a cidade, então, Belém. Eles tinham ficado fora de Belém há muitos anos. E agora elas voltam. E há uma pergunta. É isso? Não é esta Noemi? Aí o verso 20. Porém, ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Olha aí. Olha a atitude de Noemi. Não quero nem mais ter esse nome, porque Noemi significa ditosa, feliz. E eu não sou mais uma mulher ditosa, feliz. Sou uma mulher amarga. Estou amargurada com Deus. Além da crise deixar o coração amargurado contra Deus e contra pessoas, ressentido, azedo, nós podemos tomar atitudes erradas. Veja o prejuízo de um coração amargurado, que não resolve a situação. E aí então podemos verificar essa atitude de Noemi. Não quero que vocês me chamem mais de Noemi, porque Noemi é ditosa, é feliz. Eu quero dizer para você que o fato de você estar passando por uma crise agora, de você estar passando por uma luta agora, você está passando pelo desemprego, pela crise financeira, pela doença, qualquer outra crise, não significa que a crise vai durar para sempre. Noemi pensou, agora não tem mais jeito para mim. Estávamos em Belém e fomos para Moabe. Lá a crise chegou. Marido e filhos morreram. Eu agora estou voltando para Belém, mas eu vou morrer na crise. Isso não é verdade. Eu queria que você pensasse agora numa outra lição. Deus é poderoso para mudar a sua vida. Para mudar a sua vida. A história continua. Eu não vou ter tempo hoje de expor capítulos 2, 3 e 4 de Ruth. Vou apenas dar aqui um resumão dessa história.
Mas a situação mudou totalmente. Você pode ler em casa, com calma, com vagar, os capítulos 2, 3 e 4 de Ruth. Mas eu quero começar esse meu quarto ponto do sermão, não lembrando exatamente o livro de Ruth, mas lembrando um texto do apóstolo Paulo. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus é poderoso para mudar qualquer crise, qualquer situação. Eu vou provar isso na história aqui de Noemi, de Ruth. Deus é poderoso. Deus pode mudar esse cenário sombrio que você está vivendo. Deus pode mudar completamente a sua situação. Deus pode mudar a sua vida. Isso vai ser mostrado claramente aqui no texto. A palavra de Deus diz que Deus estava preparando um cenário lindíssimo na história. Qual foi o cenário? Vou resumir aqui. Preparando um marido para Ruth. Eu não sabia. Você vê. Ela se casa com Boaz. Homem riquíssimo. O resgatador da sua vida. Ela vai à eira, vai trabalhar, vai colher espigas, e aí continua esse romance, essa história belíssima de Ruth. E ela vem a se casar com Boaz. E não só se casar. Nasce um filho. Nasce Obed. E quem foi Obed? O pai de Jessé. E quem foi Jessé? Pai de Davi. E quem foi o rei Davi? Dele veio o grande Messias prometido. Eu resumi aqui capítulos 2, 3 e 4 de Ruth. Essa história que no capítulo 1 é sombria, é triste, é angustiante. Ela desemboca na mais linda história. No Messias prometido. No Messias prometido. Esse é o nosso Deus. Esse é o Senhor dessa mesa que você vai participar hoje. E o mesmo Deus que fez isso na história de Noemi e Ruth, pode fazer com você. Ele é todo poderoso. E o sentido, a mensagem dessa história é que o fim da linha não é sofrimento. É alegria, não é derrota. É triunfo, é vitória. A crise chega para todos. Nem sempre fugir da crise é a melhor solução. Em meio à crise, o coração pode ficar amargurado. Você toma atitude errada. Deus é poderoso para mudar totalmente a sua vida, a sua história. Talvez você está olhando para a vida e está pondo a culpa em Deus pelo seu sofrimento. Talvez você está amargurado ou até mesmo decepcionado com Deus. Tão decepcionado que alguns nem mais leem a Bíblia. Há pessoas que abandonam Deus. Ah, Deus me decepcionou. Inclusive, já se fala hoje, com esse evangelho pregado que não é o evangelho de Cristo, com essa anarquia teológica que o Brasil vive, nós já temos uma geração de decepcionados com Deus. Mas não decepcionados com o Deus da Bíblia. Decepcionados com o Deus que foi apresentado para essas pessoas, que não é o Deus que nós cremos. As pessoas apresentam um Deus que só vai trazer sobre a minha vida coisas agradáveis. E há pessoas hoje que estão decepcionadas com Deus, amarguradas com Deus, abandonaram a Deus. Muitos nem frequentam igreja mais, porque ficaram decepcionados, não com o Deus soberano, mas com o Deus falso que pregam por aí. E eu não pregando.
Você pode transformar fracassos em vitórias. Quando você compreender uma coisa, que Deus está no controle. Mesmo quando você já perdeu o controle, totalmente. Você pode dizer não à amargura, a mágoas, ressentimentos. Veja o que o apóstolo Paulo nos lembra. O apóstolo Paulo diz: sabemos que todas as coisas, não são apenas algumas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus conduz a nossa história, é o Deus da providência, Ele governa a nossa história. Descanse nesse Deus, confie nele. Ele não é um carrasco, um Deus sádico, que está querendo o meu mal. Noemi pôde ter a bênção de casar Ruth com Boaz, um homem rico, um parente, um remidor. E daquele casamento nasceu Obed, que foi o pai de Jessé, que foi o pai de Davi, como já dissemos. Mas eu quero terminar o meu sermão, ainda resumindo muita coisa de Ruth. Se você olhar para a vida de Ruth, você vai encontrar essa mulher onde mais na Bíblia? Na genealogia de Jesus, em Mateus capítulo 1. As mulheres não eram colocadas em genealogia. Raríssimo isso, pode ler a Bíblia. Mas ela está lá, com mais 3 mulheres. Está lá Tamar, que se deitou com o seu sogro. Raabe, uma prostituta. Ruth, uma gentia. E Batseba, que adulterou lá com Davi. O que eu quero dizer para você? Que o meu sermão dessa semana desemboca na mais linda história, a graça de Deus. A graça de Deus. A graça. Ruth era gentia, como já dissemos, mas a graça maravilhosa alcançou essa vida. Essa vida. E podemos dizer então, ninguém está fora do alcance da graça de Deus, de forma que não possa ser salvo. Ruth tinha tudo contra ela, mas o Senhor a salvou. Daquela família nasceu, como já dissemos, é isso. Um ancestral de Jesus. Só continuar. Remete para a maravilhosa graça de Deus. Ninguém está fora do alcance da graça de Deus, de forma que não possa ser salvo. Ruth tinha tudo contra ela, mas o Senhor a salvou. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus está no controle da sua vida, Ele pode transformar o choro em alegria, o fracasso em vitória. Como é que você vai para essa mesa agora? Como é que você vai participar da ceia nesta manhã? Ruth, uma gentia, foi alcançado pela graça de Deus. Está na genealogia do Messias. E se Deus abençoou Ruth, Ele me abençoa. Eu sou também um gentio, um pagão, que fui alcançado pela graça de Deus. Eu queria que agora nos preparássemos para esta mesa, lembrando um cântico que é um hino. É um hino. Esse Deus que conduziu a história de Noemi, de Ruth, sua família, é o Deus que mandou Cristo para me salvar, que é o Senhor dessa mesa. E só Ele pode mudar a minha vida, a minha história. Jesus mudou o meu viver. Já mudou o seu? Vamos cantar esse hino. Jesus Cristo mudou o meu viver.
Vamos nos colocar de pé, irmãos. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas agora diferente, Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. A igreja pode se assentar. Vamos abrir a palavra de Deus num texto preparatório para a mesa do Senhor. Aquele que é o centro da nossa história, da maravilhosa graça de Deus que alcançou Ruth e também alcançou as nossas vidas. Capítulo 26 de Mateus, a partir do verso 26. Mateus 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graça, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Temos aqui esta mensagem da mesa do Senhor, pois Jesus estabeleceu esta mesa
para a sua igreja, para o seu povo. Aquele que veio da linhagem do rei Davi, que teve como ancestral Ruth, uma gentia. Esse é o Deus da graça. Que você participe desta mesa, lembrando que o Jesus Redentor, o Jesus Salvador, nos abraçou, nos amou primeiro e nos salvou. Esse momento é de gratidão, é de fortalecimento espiritual, é de nutrimento espiritual. Assim como eu me alimento fisicamente, a ceia é um meio, é um alimento precioso, através do qual eu posso crescer e me fortalecer na graça de Deus.